Estão vendo a minha tela? Sim. Apareceu no computador ou só no celular, Clebão? Só no celular. Que estranho, né? Depois você tenta fazer uma atualização do Skype. É. Bom, então começando a gravar aqui a nossa aula 2, depois desse breve resumo da aula 1. Hoje, o intuito dessa aula é partirmos, então, para um planejamento e estruturação do caminho. Então, na aula 1, nós definimos o quê? O ponto de partida, tá? Como estamos no ponto de partida. E já é para sair da aula 1 com o ponto de chegada, com o objetivo de chegada. Então, definindo o que nós temos que... onde nós estamos e para onde nós queremos ir. Então, essa aula de hoje, especificamente, é como trilharemos o caminho. Então, se tem mato, a gente vai cortar o mato. Se precisa de cimento, se precisa de pedra, o que a gente precisa para estruturar esse caminho, para a gente já estar com tudo planejado. Por quê? O planejamento, e vocês já são pessoas um pouco mais evoluídas nesse nível de consciência, pelo que a gente já se conhece, eu sei que vocês são, o planejamento é essencial para qualquer conquista na vida. Tem um ditado que diz: aquele que não se planeja, já planejou o fracasso. Né? Então, planejamento, ou a gente vive o nosso planejamento, ou a gente vai viver o planejamento das circunstâncias. E quando eu me planejo, eu visualizo, é como se eu criasse uma máquina do tempo. Eu consigo ir para o futuro e imaginar o que vai acontecer. Esse é o melhor tipo de planejamento. Por isso que, para a empresa, uma empresa que vive sem planejamento estratégico é uma empresa que vive apagando incêndio. Né? Uma empresa que não sabe para onde vai, como vai alcançar aquilo, em quanto tempo vai alcançar, o que precisa para fazer para alcançar aquilo, não define quais são os pontos, as metas, os marcos da empresa. É uma empresa que fatalmente vai ficar patinando no gelo, não vai sair do lugar, ou muitas vezes atolado no buraco, porque está dentro do buraco, só vê o buraco, não consegue olhar para cima e imaginar como é que pode construir uma escada para escalar esse buraco. Tá? Então, o planejamento, ele é essencial, só que um planejamento estruturado. O que é, de fato, um planejamento? Trazendo de uma maneira muito simplista e didática. Planejamento é eu sonhar. Para que eu possa fazer um planejamento, primeiro eu preciso sonhar. Então, de novo, vou olhar aqui para o meu quadro de sonhos. Eu tenho ali programado uma viagem para Disney em outubro de 2025. Tá? No meu quadro de sonhos. Então, sonhei. Ponto B, o objetivo. Então, agora eu vou sonhar tudo que eu vou viver lá para me planejar a viagem. Planejei a viagem, onde que eu vou pegar o avião, passaporte, como que eu vou comprar os ingressos. Agora eu começo, então, o planejamento. Eu vou trazendo os marcos, né, os pontos dessa caminhada. Cadê minha caneta? Então, eu tenho aqui o caminho, né, esse caminho onde esse rapaz está percorrendo. Ele está indo lá para frente. E aqui, no meio do caminho, eu tenho... Isso aqui é uma bandeira, tá? Não sei se vocês sabem, mas isso é uma bandeira. Eu tenho aqui os meus marcos, que são o quê? Os locais, os pontos que eu tenho que parar, recalcular a rota, reanalisar o planejamento para que eu continue esse caminho. Então, o planejamento estruturado é um planejamento onde eu tenho pequenas metas ao longo do caminho, visando o meu grande objetivo, que é escalar essa montanha. Fez sentido para vocês? Sim. Legal. Então, vamos lá. A gente vai passar aqui por construir o plano. Vamos passar aqui, ponto 2. Algumas ferramentas e métodos estratégicos para ajudar nessa construção do plano.
ter a trajetória definida através dessas ferramentas, e aí, então, nós vamos estar preparados para o sucesso, porque no final nós vamos fazer uma visualização. Então, é assim, cara, isso é muito poderoso. Quando eu fiz isso ano passado, foi fenomenal. Quando eu vivenciei isso ano passado, foi fenomenal. Foi bem no início do ano. Foi o que me ajudou a viver todo o ano de 2023, foi fazer essa ferramenta no início do ano passado. Na verdade, em março do ano passado. Então, quando a gente cria o planejamento, eu crio aqui, a gente vai pensando, vamos conversar junto, tal, vamos dar ideia um para o outro aqui, vamos escrever o plano. Acabou, a gente vai olhar aquele plano e aí vamos fazer a visualização. A visualização é como a gente faz no treinamento. Vamos entrar numa meditação, buscar aqui uma transcendência, né? Nos conectar espiritualmente e caminhar pelo planejamento que a gente fez. E aí, durante esse caminho, a gente vai começar a intuir algumas coisas que a gente fala assim, caraca, eu não tinha pensado nisso. Eu posso colocar isso no meu plano. Nossa, isso aqui eu acho que não vai dar tão bom. Eu estava com dúvida mesmo, acho que eu vou tirar isso do plano. E aí, a hora que volta da visualização, a gente revisa o rascunho do plano e finaliza ele. Cara, é poderoso demais. Então, a aula de hoje a gente vai passar por isso, tá bom? Então, bora lá. Teoria do planejamento reverso. Para o nosso engenheiro de plantão aqui, a famosa engenharia reversa, né? Qual que é, como que eu vou definir o meu ponto de partida? Primeiro, eu vou pensar no meu objetivo final, que foi o que eu acabei de fazer com vocês aqui explicando. Pensei lá eu estando em outubro de 2025 na Disney, dali eu comecei a andar para trás. Então, o que eu preciso para estar lá? Para estar vivendo esse momento que eu acabei de visualizar? Preciso de passaporte, preciso de uma empresa que vá me guiar lá, porque eu nunca fui, e ir por somente pesquisas da internet ou dicas de amigos, tal, pode dar ruim, pode dar bom? Pode. Mas, cara, é uma viagem de férias. Primeira vez na Disney. Eu não vou querer arriscar. Então, que empresa que eu vou contratar? Eu vou atrás de amigos que vão me indicar. E aí eu vou dando passos para trás. Depois que eu pensei na Disney, como que eu vou viver na Disney? Agora, como que eu vou chegar até lá na Disney, na Flórida? Então, a ideia é que essa empresa me ajude a pensar nas melhores passagens, mas legal, a empresa me ajudou a pensar nas melhores passagens. Como que eu vou pagar essas passagens? Se eu vou pagar com pontos, se eu vou pagar em dinheiro, se eu vou fazer meio a meio, se eu vou consultar o Kleber para o Kleber me ajudar a transformar as minhas despesas em pontos, entendeu? Vou fazendo essa engenharia reversa para que aí, então, eu chegue no meu ponto de partida, que é basicamente isso aqui que a gente falou. Então, no ponto de partida, eu visualizo o meu objetivo final, vou vendo as etapas essenciais e cruciais para que esse objetivo final aconteça e vou imaginando a sequência lógica cronologicamente inversa. Então, começando pelo fim e trabalhando para trás, de trás para frente. Certo? Então, para isso, papel e caneta na mão. Vamos fazer o exercício. Eu vou fazer junto com vocês, porque vocês acham que só vocês têm sonhos e objetivos? Não, eu também. Eu também. Vou pegar um aqui que está mais próximo. Também já defini. O da Casa Nova. Dezembro de 2024. Então, vamos lá. Pensem aí, né? O Clebão pode olhar o seu planejamento anterior ou pode pensar num novo objetivo, tá? E o Flamínio pensa em um objetivo que seja mensurável, que você consiga mensurar cada etapa do processo para a gente desenhar junto aqui. E aí isso aí vai virar um modelo para você fazer todas as suas outras coisas. E se puder compartilhar com a gente aqui, porque um vai dando pitaco no projeto do outro. Porque aí o que vai acabar acontecendo aqui? Um grande brainstorm, né? Então, cada um vai dando uma ideia, vai falando das suas experiências. Então, no meu caso aqui, é a Casa Nova.
Casa nova em dezembro de 2024. O que eu quero dessa casa nova? Ela pode ser aluguel. Precisa ter 3 quartos. De 2 a 3 banheiros. Precisa ter um quintal por causa dos cachorros. De preferência em condomínio fechado. Mas não é obrigatório. Então, condomínio ou um bairro tranquilo. Essa casa pode ser em Rio Preto. Ou Badibacite. Que é o que eu já tenho acordado com a patroa, né? Isso é uma coisa que eu aprendi. Casa, quem tem que escolher é a mulher. Se não... Beleza. Para chegar lá, quem me dá alguma ideia aí? Para que eu possa alcançar essa casa, quem me dá uma ideia de um passo antes de eu entrar na casa? Não agora, o primeiro passo, um passo antes. Supondo que eu já achei a casa, o que eu devo fazer? Quem dá uma ideia aí? Uma faxina. Faxina? Limpeza e alguns reparos, né? Encanamento, parte elétrica. Olha só, nunca teria pensado nisso, nesses reparos, viu? Ó, que interessante isso. Só ia entrar e ver se estava funcionando, não ia chamar um profissional para averiguar. Boa. É bem importante. Profissional para atestar. Uma outra coisa que faz, as pessoas acabam fazendo corretivamente, mas por ter um pouquinho de conhecimento, fazer preventivamente. Uma dedetização antes de entrar na casa. Boa. Uma boa. Uma coisa que tem que fazer, que eu aprendi esses dias, é chamar a CPFL e mandar averiguar o relógio. Puta, é verdade. Boa. CPFL e averiguar o relógio. E o que eles olhariam no relógio, Flaminião? Se Pra não mim tem já ter aqui. adulteração, se não tem adulteração no relógio, aí eles atestam que não tem Tá. adulteração, que tá tudo certo. E aí você pode entrar tranquilo, porque senão depois eles vêm e falam, ó, teu relógio tá adulterado, você tem uma multa de 20 mil reais para pagar. Você é louco. É, pode ser até preso. Caraca, mano. É. Caraca. Olha só como é poderoso esse brainstorm. Quando eu casei, eu fui morar num apartamento. Eu 3 meses não vinha conta de luz. Aí eu fiquei preocupado, né? Falei, vai que eu largo pra lá esse trem vem tudo uma vez depois de sei lá quanto tempo, né? E recém-casado você só tem dívida, né? Aí eu era um apartamento, eu desci lá pra ver a hora que eu abri o armário lá do condomínio, não tinha relógio no meu apartamento. Hum. Tá ligado direto. Tava no gato direto. Tava no gato. Porque não era gato, não. Tava sem o relógio e o fio direto da roupa dentro da casa. Ninguém entendeu isso aí. Nem a CPFL entendeu quando o cara foi lá com o relógio. Verdade. Vai saber desde quando tava decidido. Bom, se eu não falo nada, ia ter energia de graça, mas não é o objetivo, né? Pois Mas é. uma hora pega, né? Uma hora chegam lá, pega e fala: quanto tempo você mora aqui? Há um ano. Então você vai pagar retroativo há um ano. O cara faz a média do É. anterior, você tem que pagar uma paulada, né? Sim. A empresa nunca vai tomar prejuízo, né? Exatamente. Fala que a banca nunca perde, né?
A banca nunca perde. Boa. Legal, gente, ó. Já me ajudaram muito aqui, ó. Isso tá muito específico. Tá muito medível, tá muito mensurável. Tá top. Água também tem que fazer. Eu tinha acabado de pensar, falei, cara, se eu vou fazer isso no relógio da energia, eu vou fazer no hidrômetro também, né? É. Nossa, a água eles pegam muito aqui em Mirassol. Esses condomínios aí, gata em água, a pessoa passa um pouco pelo relógio, um pouco direto por algum negócio, eles pegam fácil. Eles começam a pegar pelo condomínio. Eles sabem quanto gastou de água no total, verifica as contas, fala, ixi, essas contas aqui, aí pega por rua, até chegar na tua casa. Pra ver gata. Que legal. Que é o planejamento, ela é poderosa o bastante para nos ajudar até a enfrentar esses momentos de situações que aconteceram ali que eu não previ. Porque qual é o planejamento ideal? O planejamento ideal é aquele que eu consigo prever tudo. Mas para que eu consiga prever tudo, e ninguém consegue prever tudo, então, mas se eu imaginar, vamos pensar, o máximo que eu consigo prever, eu nunca vou conseguir prever tudo sozinho. Sozinho eu nunca vou conseguir pensar em todas as hipóteses. E acabou de acontecer isso aqui no meu planejamento. Sozinho eu não teria pensado em chamar um profissional para testar as coisas da casa, em detetizar a casa antes de entrar, em chamar a CPFL, averiguar o relógio, averiguar. Eu jamais teria pensado sozinho, por quê? Não tenho essa experiência na minha vida. Agora vocês têm e vocês trouxeram para mim. Aí é onde entra o grande grande prêmio, né? De se não viver uma vida sozinho, de viver uma vida em conjunto, viver uma vida em tribo, e definir planejamentos e buscar objetivos juntos. Porque juntos a gente consegue pensar em mais hipóteses e com mais hipóteses eu vou planejando melhor. Cara, vai acontecer tudo que eu planejei ali? Não, mesmo usando mais pessoas. Não vai. Pode ser que aconteça alguma coisa. No meio do caminho, eu quebre um dedo. Ou, como aconteceu comigo, no meio do caminho do meu planejamento da viagem, eu sofri um acidente e tive que voltar de cadeira de roda. Estava planejado isso? Não estava. Tinha pensado que poderia acontecer? Remotamente. Me preveni naquilo que eu sabia? Sim. Mas aquilo que eu não sabia, eu não me preveni e foi o que aconteceu. Então, só para encerrar esse meu comentário contigo, é esse. Concordo com você. O planejamento ele nunca vai ser estático. Nunca. O que eu planejar pode não acontecer. Mas que bom que eu planejei e não aconteceu. Porque se tivesse acontecido, eu também já teria resolvido. Então, o que faltou? O que eu aprendi com o meu planejamento que não deu certo? Que a forma com que eu planejei não foi a forma mais assertiva. E aí, pego a sua fala. Eu sei que não é o que aconteceu na sua vida inteira, porque várias coisas que você planejou, você conseguiu cumprir e deu certo. Mas pegando a sua fala, cara, tudo que eu planejei na minha vida como engenheiro, nada deu certo, né? Mas pegando essa fala, se nada deu certo, irmão, a forma com que você planejou não foi mais assertiva. Não é que o planejamento não dá certo. Então, precisa o quê? De novas ferramentas. Precisa parar de planejar, que aí você não se frustra e toca a vida do jeito que vai vindo problema, você vai resolvendo, sem planejamento, fica mais fácil. Mano, eu já recebi esse conselho e já vivi esse conselho. De verdade. Um dia eu recebi esse conselho de uma mentora minha, e aí ainda entrou com um quesito espiritual. Cara, desculpa a palavra, vai ser um pouco fora do que eu geralmente falo, mas foi uma grande merda que eu fiz na minha vida. Foi uma grande merda que eu fiz na minha vida, foi parar de planejar e confiar tudo na mão de Deus e falar, Deus, o Senhor faz. As piores dores que eu senti na minha vida de adulto vieram por causa dessa maneira de viver. Sem planejamento e confiar tudo na mão de Deus e confiar na oração, que Deus vai fazer. Na verdade, eu sempre planejei tudo e agora eu não estou planejando mais nada. Eu já não me frustro mais, já ligo foda-se, resolve o que dá para resolver no dia, abraço pro carteiro
Se for, eu vou morar no puteiro. Essa eu nunca ouvi. Abraço do carteiro agora. Abraço do carteiro é boa. Deve ser alguma música isso aí, Flaminho. Você nunca ouviu? Abraço Não. pro carteira, Rosinha que se foda, eu vou morar no puteiro. Deve ser uma música isso aí. Tá bem cara de música sertaneja ainda. Enfim, mas faz parte, irmão. De verdade, isso aí é Não porque... precisa. Às vezes você precisa parar um pouco, até para descansar a cabeça, sabe? Mas é Senão... porque o teu perfil é controlador, velho. Sim. O planejamento não é para controlar. O planejamento é para fazer gestão. E aí você não é que você não se frustra mais, você tá frustrado. Por isso você não tá se frustrando mais. Mais planeja, mais se frustra. Porque você já tá frustrado. Então, não é que a falta de planejar agora tá te deixando mais leve. Não. É porque você não consegue mais fazer as coisas do jeito que você quer, você não tem total autonomia às vezes, você não tem o total controle, e aí o planejamento que você faz é um planejamento onde você tem o total controle e o total gerenciamento. E não é. Então, é o que eu estou dizendo. Mude as ferramentas, mude a maneira de planejar, busque novos conhecimentos. Você é um cara inteligente pra cacilda, velho. Você é um cara muito aberto a aprender coisas novas. Entendeu? Sim. Mas no momento eu tô no momento você tocou o botão FDP e já era. Fazer o quê? Isso aí. Mas precisa sair desse momento. Precisa sair. Ficar nesse momento não vai te levar para uma vida de sucesso. Pelo contrário, vai te deixar cada vez mais gordo, cada vez mais depressivo, cada vez mais chateado com a vida, cada vez mais frustrado, desanimado, vai perder as fases da vida, dos crescimentos das suas filhas, fases boas que se você tivesse no seu melhor momento, você estaria vivendo de outra forma. Vai viver uma música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, ou do Martim da Vila? Enfim, vai viver a música desse pagode, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e a vida não vai te levar para onde você quer. Pelo contrário, a vida só leva a gente para mais buraco, para mais fundo. Sim. Mas essa parte de viver a família, isso aí é o que eu tô fazendo, sabe? Só isso. Aproveitando minhas filhas, fico junto, 100%. Tô lá, mas falar que vou fazer um planejamento para trocar a casa, trocar o carro, já não tô mais nessa, não. Por enquanto, não. Pois é, você pode fazer um planejamento para mudar o seu sentimento. Como eu faço para mudar esse meu sentimento de vida? É o primeiro planejamento que você tem que fazer. Para depois ir para os objetivos mais simples, né? Entre aspas, que são os objetivos mais palpáveis. Mas esse seu sentimento com a vida precisa mudar, meu irmão. E nós estamos aqui para te ajudar. Ou melhor não participando. Que nada. Vamos lá. Bom, o meu objetivo aqui é profissionalização do meu segundo ramo de atividade aqui, né? É concluir os meus treinamentos do programa de treinamento profissional de milhas e de educação financeira. Coloquei até dezembro de 2024, realizar um módulo por quinzena, depois de finalizar os módulos, estruturar as redes sociais, profissionalizar o Instagram, fazer pelo menos 2 parcerias, uma eu já tenho, né? E pelo menos participar em uma rede de network. Então, o final, daí um passo atrás é gravar os módulos, depois ir para as redes sociais, é isso? Isso. Módulos, redes sociais, parcerias e network. Tá. E para gravar esses módulos aí, você pensou em como vai ser? Não é gravar, é assistir. Assistir. Finalizar o treinamento que eu estou fazendo. Entendi. Quando você falou finalizar, eu imaginei você estar criando o seu treinamento, gravar. O meu ainda. Vou finalizar o que eu estou cursando, né? Tá, então, legal. Então, aí, por isso que você colocou aí as datas de assistir um módulo a cada 15 dias, é isso? Isso. É o tempo que eu vou conseguir concluir. Ele tem que ser mensurável, né?
Se eu colocar menos, eu não vou conseguir cumprir. Tá. E aí depois você vai profissionalizar suas redes sociais. Isso. Tá. Para profissionalizar as redes sociais, por que você vai fazer isso? Porque o foco principal é levar as minhas consultorias para o mundo online. Porque Tá senão bom. fica, né? E como você vai validar o produto, então, antes de profissionalizar suas redes sociais? Como assim, validar o produto? Você vai nas redes sociais para oferecer um produto, que é a consultoria, certo? Isso. E aí, para oferecer essa consultoria nas redes sociais, você precisa ter prova social. Como você vai construir essa prova social antes de chegar nesse passo de profissionalizar as redes sociais? Eu acredito que não é construir antes, é ao mesmo tempo, é através de reels, stories e postagem. Mas isso não te traz prova social. Como você valida a sua consultoria? Você precisa ter cliente que valide, alguém que grave depoimentos para você para dizer que a sua consultoria realmente é boa. Ah, sim. Ainda não tenho isso em mãos. Eu tenho de um cliente, né? Que eu fiz uma aquisição de um cartão para o meu irmão e ele fez uma postagem agradecendo as minhas estratégias. Então, e aí é isso que eu estou dizendo. Será que não tem que entrar aí antes de profissionalizar as redes sociais, ou até ao mesmo tempo, mais um item a mais que você precisa colocar aí, que é aumentar o número de provas sociais? É, sim, porque eu tenho, inclusive ainda não aconteceram, mas eu tenho mais duas pessoas que eu orientei a adquirir passagens e duas passagens vendidas, né? Que são pessoas que eu vou pedir o feedback após ocorrer o evento. Ok. Eu vou colocar aqui antes das redes sociais. É validar que você falou, né? É. Validar serviço através de provas sociais. E aí, esse validar o produto, você pode colocar junto o quê? Validar o produto, validar público-alvo, validar persona. Sabe que tem diferença, né? Você já tinha ido embora lá do treinamento, a hora que o Rafa explicou essa diferença Não? entre público-alvo e persona. Eu fui embora na hora do rapaz do Mercado Livre. Eu tinha ouvido essa parte que ele falou. Eu não lembro que horas que foi que o Rafa falou, mas ele falou no treinamento a diferença. Que público-alvo é uma coisa, né? Uhum. Por exemplo, público-alvo de 30 a 50 anos, homem e mulher. Então, isso é público-alvo. Agora, persona é Mais o específico. João, que tem 32 anos, que tem 2 filhos, que trabalha numa empresa de porte médio. Aí a gente define de fato a persona. Entendi. Eu confesso para você que tudo isso eu achava que era burocracia demais. Mas quando eu passei a fazer a persona, não somente o público-alvo, começou a dar muito mais diferença nos resultados. Entendi. E aí eu comecei a ver que as pessoas que têm mais resultados também fazem isso. Tem a persona muito bem definida, tem 4, 5 personas muito bem definidas. O meu irmão fez uma consultoria com uma arquiteta que faz essa parte de mentoria para negócios. E ela falou que a primeira persona que a gente pode fazer É a nossa. é a nossa, um cliente como se fosse nosso. Falou, você não foi lá e comprou? Então vende para pessoa igual você, que vai comprar também. Isso é verdade, é isso mesmo. Interessante. Muito top, né? Ah. Parece bobeira, tá na nossa frente, mas faz muita diferença. Uma diferença enorme. Somar aí para... E assim, o ideal desse planejamento é a gente continuar batendo em cima disso depois, né? Aqui a gente está fazendo um esboço, mas depois sentar com carinho e fazer. Por exemplo, esse meu quadro de sonhos aqui, antes eu imprimi ele, eu fiquei acho uns 3 meses analisando quais seriam os pontos mais importantes, porque só tem 10 itens ali, né? Quais são os pontos mais importantes que eu colocaria?
E aí uma outra ferramenta para nos ajudar nessa construção e nesse caminho é o método Kaizen. Vocês conhecem o método Kaizen? Já ouvi falar, mas eu não. Não. Conhece, Clebão? Não, não vou falar, não. Tá. Método Kaizen é muito usado em empresas orientais, que é um método de melhoria contínua. Né? Ele busca uma melhoria contínua através de ações pequenas que geram grandes resultados. Por exemplo, uma ação pequena, um exemplo muito didático aqui, tá? Deixa eu só fechar uma porta aqui, gente. Começou latição lá fora e isso me incomoda. Começou na Toyota, Kaizen. Isso! Toyota que implantou esse método. Então, uma atitude pequena que não gera um grande resultado. Como, por exemplo, eu trocar a torneira que eu estou bebendo água. Não vai gerar um grande resultado. Por quê? A água vai continuar vindo do mesmo lugar, da mesma caixa. Agora, uma atitude pequena que eu tomei que vai me gerar, na verdade, eu já tenho até sentido no meu corpo, já faz uma semana, que vai me gerar e está me gerando grandes resultados. Eu trocar a maneira de beber água, comprei um filtro específico, uma atitude pequena, que vai me gerar benefícios por uma vida inteira. Vai gerar detox natural no corpo, vai gerar potencializar minhas energias, vai gerar melhor qualidade de vida. Então, pequenas atitudes que geram grandes resultados. Isso é uma regra dentro do método Kaizen, tá? E nós sempre buscarmos as atitudes para gerar mudanças graduais. Então, ao invés de grandes mudanças, o método Kaizen ele vai propor uma implementação de pequenas mudanças que se acumulam ao longo do tempo. Então, que nem eu falei para o Flaminião, vamos começar pequenininho. Qual que é a maior frustração que você tem agora? Não olha para ela. Vê a pequena frustração, olha nisso aí, o que dá para criar um planejamento para a gente ir mudando essa pequena frustração. E devagarzinho a gente ir melhorando. Ou, no seu caso, Clebão, uma pequena atitude que vai fazer uma grande diferença lá na frente. Você já fazer a diferença entre público-alvo e persona. Já ter isso bem definido. Uma pequena atitude que vocês me deram que vai fazer uma grande diferença. Cara, eu chamar um profissional antes de entrar na casa, um profissional que vai fazer um checklist total. Cara, é uma pequena atitude. Ele não vai destruir parede, não vai fazer nada. Ele vai chegar com a expertise dele, vai olhar e vai propor algumas pequenas mudanças que vai fazer uma diferença gritante lá na frente, como vocês nos disseram. 20 mil, né, Flaminão? Você falou o tamanho da multa que pode vir. Imagina, por causa do relógio. Dependendo do teu consumo, pode vir maior. Pois é. Imagina, pegar uma bomba dessa. Ou como, por exemplo, quando alguém vai comprar um carro, né? Cara, você ir lá e confiar somente no dono da garagem, você pode pegar uma bomba debaixo do capô que você nem imagina. Então, tem que ter um mecânico de confiança, tem que ter um profissional que vai saber mexer com papelada de confiança. Isso aconteceu estamos em 2024, 2022, meu cunhado veio com o chefe dele lá de Lins aqui para comprar o carro, que o chefe viu o carro e gostou do carro, e foi na garagem, fui junto com eles, e montou no carro e tal, e se apaixonou, porque era do jeito que sonhou, e tá indo embora. Antes de ir embora, cara, deu muita dó aquele dia do vendedor. O vendedor foi tirar o carro da loja para ele, aí o vendedor, ao invés de engatar, era automático, né? Ao invés de colocar ali no D, colocou no R. E aí deu aquela ré para trás, bateu na bancada, quebrou bancada, amassou o carro, riscou o carro. Nossa, na hora de ir embora. E aí pensa na frustração. Só que aí o que aconteceu? Ganhou tempo para pesquisar a papelada. Aí descobriu um monte de cambalacho que tinha naquele carro, na documentação, e etc, etc, etc. E aí é onde eu falo, né? Que entra Deus, né?
Deus deu aquela oportunidade para ele sair do sonho que ele estava realizando, colocar o pé no chão e pesquisar tudo. Porque imagine depois que ele vai fazer tudo isso, com a hora que o carro já está em casa, na garagem. Foi um livramento, na realidade. Foi um livramento enorme. Tanto é que a garagem fechou. 2 meses depois, aquela garagem fechou. Nossa. Hoje em dia, o que mais cresce é o serviço de vistoria preventiva. Tem uma grande no Brasil, chama Danca. Você contrata, tem no Brasil inteiro. Você contrata, eles vão, eles levantam o carro, eles vê tudo, eles puxam antecedente, puxam os últimos donos, puxa todo, entra até com o computadorzinho lá no computador do carro, descobre tudo do carro. Que top. E aí te fala, ó, esse carro aqui, e te fala assim, ó, pode comprar porque tem só uma batidinha aqui, outra ali, ou fala, ó, tem isso aqui, se você quiser comprar, pode comprar, mas a gente não acha melhor não. Eles dão, assim, ainda umas direção. E é barato, assim, barato. É meio que pelo valor do carro, mas fica em torno de 600 a R$ 1.000 esse serviço, vale a pena. Poxa, se vale. Ou se vale. Vale muito a pena. Esse pessoal, amigo meu que está comprando carro em São Paulo, não está nem indo mais. Liga lá nessa Danca, que eles vão lá na concessionária, verificam. E a concessionária já está até acostumada, até gosta. Teve uma aí que falou: Nossa, que bom que você mandou essa vistoria, porque a gente não entrega se não vier ninguém aqui ver o carro. Porque depois fala que teve alguma coisa, né? Então, e aí fica tudo documentado, né? As concessionárias estão gostando disso também. Que top, cara. As sérias, né? As sérias gostam que você mande realmente. Então tá sendo assim, o pessoal tá comprando o carro por telefone, manda essa vistoria aí que tem em todo lugar do Brasil, eles atestam, você manda o guincho, vai buscar, entrega aqui em Rio Preto, facilitou bem a garantia, né? Você tem um laudo cautelar com tudo, se o carro foi batido, se não foi, se foi trocado alguma coisa, que top. tem tudo, cara, é legal pra caramba isso aí. Que top. Eu tô com uma pessoa no meu network nova que ela atesta carros, só que só para bancos, né? Não para pessoa física. Ela inventou ali, foi ela que inventou, pelo que ela disse para a gente, ela que inventou uma maneira de fazer uma vistoria muito mais profunda, rápida e assertiva para bancos, que evitou bancos perderem aí milhares e milhares, centenas de milhares, às vezes, de dinheiro por causa de carros, na hora que essa vistoria dela é quando volta, né? Quando dá busca e apreensão. Não é o Toledo, gente. Toledo. Não, é a... Cara, eu não sei o nome da empresa, eu sei que é a Alessandra. Alessandro e o Leandro, o Clebão, que estavam lá no PCV. Ah, tá. Legal. Eles têm essa empresa, eles fazem esse trabalho, e agora eles estão abrindo um braço novo na empresa que vai fazer o processo inverso. Então, como eles já estão lá dentro no pátio, tudo, eles têm esses contatos, eles vão fazer o processo inverso, que é o carro de leilão. Então, eles vão atestar carro de leilão para levantar um grupo, como se fosse um grupo de investidores que queiram comprar esses carros mais baratos, né? E aí eu achei bem legal essa sacada deles, mas essa parte de inverso, eles ainda estão testando o modelo de negócio. Mas é um mercado, esse mercado de carro, caraca, se não tiver as pessoas certas próximas de você, tá terrível também. Um amigo meu de Pirajuí mandou mensagem para mim, falou, você pode ir nessa garagem aí na sua cidade? Que eu tô vendo aqui, pergunta para eles como é que é a forma de pagamento. Aí eu, você não liga lá? Ele falou, não, porque o telefone não é da garagem, o telefone é de um vendedor. Aí a hora que eu cheguei lá na garagem, mostrei, o cara falou, picareta, não existe esse vendedor. Tem um monte de gente pegando os anúncios originais, jogando numa página fake, se passando por vendedor intermediário, fazendo a venda e depois entrega o carro. Nossa, tem golpe em São Paulo, do cara ligar para você, falar, ó, quero comprar teu carro. Você pode mostrar o teu carro, só que ó, não vai ser eu que vou ir lá ver. Vai ser um cliente meu. O cara tá dando golpe no cara, mostra o carro que não é teu, que não é dele, que é teu, vende o carro e o cara
desaparece, sabe? O cara foi ver o carro, mas eu vi o carro tá aqui, o carro existe. Mas o carro era de outra pessoa que estava vendendo. Tem muito disso, é muito golpe. O dia do nego fica o dia inteirinho pensando em dar golpe nos outros. Já livrei 3 amigos desse golpe aí já. 3? 3. Caraca. Veio comentar, porque por gente ser polícia, né? Veio comentar a situação comigo, ver se estava tudo certo. Aí eu falei, ó, pergunta, fala assim, assim, assim. Agora o cara fala, já bloqueia o WhatsApp, já não conversa mais. Pois é. Bom, então entramos aí na parte de golpe, mas o fato é que a gente está falando aqui das mudanças graduais, né? Então, em vez de grandes mudanças, a gente sempre buscar pequenas mudanças que vão nos auxiliar a continuar numa mudança que volta para melhora contínua, tá bom? Então, o que nós podemos pensar aqui agora, prático, de forma prática, dentro da nossa meta aqui, definida dentro da meta Smart, né, da ferramenta Smart, o que a gente pode pensar de forma prática, ações pequenas que vão levar a grandes resultados. Eu já identifiquei, como eu disse aqui, eu identifiquei essa questão da dedetização, da CPFL e da empresa de água, do hidrômetro, cara, são coisas que eu já coloquei aqui até um asterisco do lado, porque são coisas muito pequenas que dão resultados muito grandes. Então, são coisas que têm que estar dentro do meu projeto aqui. E do seu aí, Clebão? O que você consegue identificar? Bom, como aqui o meu calcanhar de Aquiles é gestão do tempo, né? É trocar durante um horário de trabalho, trocar visualizações de conteúdo para diversão por postagens direcionadas para o meu objetivo. Tá, e como que você vai fazer isso para ter essa ação pequena? Você pensa numa forma? Sempre, muito prático. Sempre que eu pegar o celular para ver alguma coisa por lazer, eu procurar algo pertinente ao conteúdo que eu estou trabalhando e fazer um story. Tá, isso é legal. Mas mesmo assim, você tem um agente que pode interferir aí, um sabotador, seu cérebro. Né? Agente Então o eu quê? vou um agente sabotador que pode estar interferindo nesse resultado, seu cérebro. Ah, sim. Vou te dar uma dica que funciona para mim. Ver se funciona para você. Alarme no celular. Alarme? Por exemplo, vou dar uma das coisas que eu sei que são pequenas atitudes que podem trazer grandes resultados, que eu sei que é bom fazer, mas eu sempre procrastinava, que é a oração. Orar 3 vezes ao dia. Eu sei que é bom, mas eu sempre procrastinava. Agora eu tô corrido. Agora eu tô ocupado. Nossa, agora não dá para parar para orar. Agora não sei o quê. Não, daqui a pouco. Aí na hora que eu ia lembrar de orar, qual que era? Era a hora que eu ia dormir. Aí já tá cansado, faz aquela oração rapidinha. Aí o que eu pensei? Cara, eu já tô fazendo oração rapidinha. Então já que é para fazer rapidinho, eu vou fazer uma oração rapidinha 3 vezes ao dia. Então eu coloquei no meu celular 9 da manhã, 3 da tarde e 6:30 da noite. O celular desperta, eu paro tudo que eu tô fazendo e oro um Pai Nosso. Aí, dependendo como for, se eu tiver com mais tempo, aí eu pego o violão, vou adorar um pouquinho, ou faço uma oração um pouco mais aprofundada, dobro o joelho e tal. Mas se eu tô no corte, eu tô aqui no computador, no meio, cara, tô no meio de uma live com alguém. Eu até parei de marcar live nesses horários, mas eu marcava. Era incrível. As pessoas só podiam às 9, só podiam às 3 e só podiam às 6:30 comigo. Aí eu parei de marcar isso. Agora, pode ir às 9, eu falo, pode ser 9:15? Aí eu marco 9:15. Pode ser às 3, pode ser 3:15? Eu marco 3:15. Porque eu comecei a cumprir isso. E isso eu já estou há 1 ano fazendo isso. Isso é o quê? Uma mudança pequena que leva para grandes resultados. Porque eu sei do resultado da oração, eu sei que é grande o resultado da oração. E eu sei que se eu perseverar, eu vou alcançar. Né? Igual a gente está falando
nas madrugadas da oração? Aquela tribo indígena que dança até chover, né? Aquele conto daquela tribo indígena nos Estados Unidos, que uns dizem que é conto, outros dizem que é história verídica. Então, eu conto como conto, porque se for história verídica, eu não estou mentindo. Agora, se eu conto como história verídica é só um conto, aí eu passo a mentir. Mas, enfim, daquela tribo indígena norte-americana que dançava a dança da chuva. E aí foi um pesquisador pesquisar esse fato inédito, porque que sempre chovia quando eles dançavam. E aí ele percebeu, conversando com todos lá, percebeu que eles não param de dançar até que chova. Só que, de fato, você não sabe se eles dançam até chover ou se chove porque eles dançam, porque eles nunca param de dançar até que chova. E aí é o que a gente tem falado nas madrugadas. Façamos o que tem que fazer até que aconteça. Não pare de fazer. Você sabe que aquilo vai ser bom? Você sabe que aquilo vai ser honroso? Você sabe que aquilo vai dar resultado? Não pare de fazer até que aconteça. Que no caso a gente está falando do nosso propósito de vida, né? A gente sabe que o nosso PCV é verdade, que a gente vai viver isso, por que eu vou parar de fazer meu PCV? Por que eu vou parar de viver meu PCV? Eu sei que uma das melhores formas de eu aumentar minha autoestima, aumentar o meu valor pessoal, aumentar minhas energias pessoais de vida, é vivendo meu PCV. Por que eu vou parar de viver meu PCV? Então eu vou viver meu PCV e vou encaixar ele em tudo que eu faço até que chova. Então, fica uma dica para você, tá? Talvez colocar despertadores, ao invés de só contar com o seu cérebro, lembrar naquele momento que, eu peguei o celular, puxa, mas, eu já fiz isso hoje, acho que eu vou fazer outra coisa. Não, põe um despertador ali. A hora que despertar, você faz. Despertou, eu tô no meio de um atendimento, de uma ocorrência. O próprio despertador tem como você adiar. Adia por 1 hora, para dali 1 hora ele despertar de novo. Entendeu? Uhum. Isso ajuda bastante. Legal. Exemplos práticos aqui do exercício do método Kaizen. Ao invés de ler um livro todo, colocar uma meta de ler um livro todo, coloque o método de ler 10 páginas de um livro por dia. Ou, se não dá para ler 10 páginas do livro por dia, leia 15 minutos. Se a sua leitura é lenta, ou se o seu livro é muito extenso, as letras são pequenas, e em 15 minutos não vai dar 10 páginas, leia 15 minutos. Mas faça isso diariamente. Porque o método Kaizen, lembra? São pequenas atitudes, mas contínuas, porque é uma melhoria contínua. Eu não preciso ir para uma academia fazer 1 hora de esteira. Eu posso fazer em casa um exercício físico de calistenia por 15 minutos. Todo dia. Até que eu consiga ir para a academia e fazer. Meditação. Meditação de 5 minutos. Puxa, eu não consigo meditar 1 hora. Pô, mas 5 minutos? Será que eu não consigo meditar 5 minutos? Todo dia? A ciência comprova que o nosso dia como é que é? O resultado de como a gente enfrenta o nosso dia, ele vem dos primeiros 15 minutos de como eu comecei os 15 primeiros minutos do dia. Então, se eu começo meus primeiros 15 minutos do dia buscando paz interior, fazendo uma meditação, fazendo um exercício físico, uma leitura, uma oração, é assim que o meu cérebro vai se programar para viver o restante do dia. E façam isso. Se vocês nunca fizeram, façam esse teste. Cara, eu acordava, a primeira coisa que eu ia ver era o WhatsApp. Primeira coisa que eu ia ver é o WhatsApp. E não sei o que, tarará, tarará, tarará. Aí do WhatsApp já vai pro Instagram, e aí dali você já passou meia hora, 50 minutos, e aí no WhatsApp você vai ver o quê? Problema. Bucha. Quem deixou alguma informação ali, de 10 informações, uma é alguém te presenteando com alguma coisa, te chamando para uma coisa boa. O resto é bucha para resolver. E aí, como é que seu cérebro já fica? Caraca, que bosta, mano. E não sei o que, eu tenho isso para fazer, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Aí termina o dia, você só apagou incêndio. Por quê? Os primeiros 15 minutos você só viu o problema que você tinha que resolver. Aí você passou o restante do seu dia resolvendo o problema, porque foi o que você
imputou no seu cérebro, ó, o dia nós vamos viver assim. O que eu fiz? Isso foi quando eu fui passar 2 semanas lá em São Paulo sozinho. Tinha umas 5 agendas em São Paulo. As 5 agendas desmarcaram. E eu falei, cara, eu tenho que ficar aqui em São Paulo, então eu vou otimizar esse tempo. Aí comecei a estudar mais sobre mim, analisar. E aí eu comecei... Lembra que nós tivemos aqui uma aula sobre declarações poderosas? O poder da declaração e da afirmação? Uhum. Eu gravei, cara. Eu gravei uma declaração. Peguei uma música, coloquei essa minha declaração dentro da música repetidas vezes, uma música que traz uma mensagem positiva, né? Então, coloquei essa declaração por cima da música, trazendo essa mensagem positiva e essa afirmação. E aí, agora, todos os dias, a gente está em agosto. Isso acho que foi em abril, cara. 4 meses, todos os dias, sem falhar. Todos os dias. A primeira coisa que eu faço, eu levanto, desligo o despertador, pego o meu celular, ou venho, sento na mesa de cozinha, na mesa da cozinha, e fico numa posição para relaxar minha lombar, porque geralmente eu acordo com dor na lombar. Para relaxar minha lombar, coloco o fone e fico escutando essa meditação. Ou vou no banheiro, se eu estou com dor de barriga, fone e essa meditação. Todos os dias. Gente, é cabal a mudança que eu tenho enfrentado os meus dias. É muito forte, porque eu estou fazendo 2 coisas poderosas. Eu estou declarando, profetizando sobre a minha vida e ainda ouvindo mensagens em uma frequência positiva. Então isso muda, cara, muda por completo. Tá bom? Então cuidem disso. Os primeiros 15 minutos do dia de vocês vai ditar, preste atenção nisso. Os primeiros 15 minutos vai ditar pelo menos 90% a 95% de como é que você vai reagir o dia todo. Ô, Alex, você pegou um fundo musical com a frequência ideal e colocou as afirmações em cima? Não é com uma frequência ideal. Eu peguei uma música que é positiva, que tem uma frequência de uma frequência elevada, né? Um ritmo elevado, tá? Um ritmo legal, uma mensagem muito top por detrás, e de preferência eu peguei para mim, né? Peguei uma música em inglês. Por que uma música em inglês? Porque se ela for em português e eu tô com uma declaração em português em cima, aí ela dá choque, né? Ah, tá. Mas pode ser também em português, não tem problema algum. É que eu pensei assim, eu falei, o inglês vai ser mais fácil, porque eu não penso automático no inglês. O inglês ainda para mim eu ouço e vou interpretando. E aí nessa hora eu me concentro na declaração. Ou às vezes eu me concentro na letra e esqueço a declaração mais fácil no automático, mas o meu subconsciente capta. Entendi. É que tem algumas músicas tanto no Spotify quanto no YouTube, de frequências específicas, que é só o fundo instrumental. Tem. Aí, por isso que eu perguntei se era isso que você tinha feito. Eu uso essas na nossa visualização, né? É. Que são os pads. Que aí eu uso a frequência de sol, que é a frequência 440 Hz. Lembrando que nas frequências dos sentimentos, acima de 200 Hz, já é uma frequência positiva. Legal. Tá? Questão de frequência. Agora, melodia, se você pega uma melodia menor, então tipo Lá menor, Dó menor, Sol menor, são frequências melódicas, frequências baixas, né? Que levam a sentimentos de tristeza. Então aí não é legal.